o Senhor tem me dado tempo, tem me dado oportunidade de viver. Muito obrigada, Jesus. Amém? Deus tem nos dado vida. Amém? A gente tem que agradecer todos os dias. A gente não pode viver como se Deus, como se fosse fruto do acaso, né? Ou se fosse sorte. Não, não é sorte nem acaso, é Deus. É a misericórdia de Deus, é a bondade do Senhor. E falando sobre a questão do tempo, nós vamos ver lá em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6. Meu Deus. Juízes, capítulo 6. Só que nós não vamos começar a ler ainda, né, esses versículos. Antes de nós entrarmos aqui na leitura, está conectado? Juízes, capítulo 6. Nós vamos ver aqui sobre a questão do tempo. O mesmo tempo que você tem, 24 horas, né, por dia, a pessoa que está do seu lado também tem. Tem 24 horas para você, tem para mim, tem para aquela pessoa que está na rua, tem para aquele empresário, tem para as pessoas da nossa família. O que nós temos que parar e pensar é o que nós temos feito com o nosso tempo. Porque 24 horas, ou tem alguém que tem, o dia tem 25 horas? Tem? Tem? Tem. Não é 24 horas? O dia é 24 horas. Só que nós temos que pensar o que nós temos feito com o nosso tempo. O que nós temos feito com a nossa vida. Tempo é vida. O que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito da sua vida? Tem muitas pessoas que têm usado o tempo para reclamar. Reclamam o tempo todo. Tem outras pessoas que estão usando o tempo para ganhar dinheiro. Não que seja errado, né? Mas usar todo o tempo para ganhar dinheiro pode ser correr atrás do vento. Porque quantas pessoas que às vezes não tiveram tempo para a família, não tiveram tempo para si mesmo, não tiveram tempo principalmente, né, para Deus, e depois para poder conquistar algo, às vezes não sei, para construir uma casa, às vezes trabalhou dia e noite, não teve tempo para nada, nem para ir na igreja, nem para poder visitar nenhum familiar, nem para ver ninguém. E de repente, né, terminou a casa e não morou dentro da casa. Tem muitos casos assim. A pessoa trabalhou, como se diz, de noite, né, para ter algo e não desfrutou. Então, irmãos, a Bíblia diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. A gente precisa buscar de Deus discernimento, para a gente saber se nós estamos administrando bem, usando bem o nosso tempo. Tem pessoas que passam 10 anos com raiva de alguém. Tem gente que passa mais que 10, passa 50 anos com raiva, com mágoa de alguém. Está perdendo o quê? O tempo vai voltar? Não. E às vezes muitos só se reconciliam no leito de enfermidade, quando a pessoa já não pode nem levantar de lá mais, ou às vezes já não está, né, numa situação mais de fazer nada. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo no nosso tempo. E tem gente que fica com raiva dos outros sem nem saber, nem a pessoa não sabe por que a outra pessoa está com raiva. Está perdendo tempo, está perdendo vida, está fazendo mal para a saúde. Porque a pessoa que não perdoa, faz mal para ela. O maior mal é para ela mesma, não é nem para outra pessoa. Porque às vezes você está com raiva de alguém. Hoje é dia dos pais, tem pessoas que não têm mais os pais vivos, né? Não tem mais o pai vivo. Mas, irmãos, tem a família, não tem outros familiares? Tem ou não tem? Quem tem aqui o pai vivo? Levanta a mão. Quem tem? Já? Então. Mas quem não tem? Quem não tem? Irmãos, mas agora quem tem família? Quem tem família? Alguém não tem família? Ninguém? Não, todo mundo tem. Então nós temos que aproveitar o tempo, mas às vezes quando chega numa data como essa, muitas pessoas falam, não vou comemorar o quê? Não vou comemorar nada. Né? Meu pai não está aqui mesmo, não conheço meu pai, porque tem pessoas que não conheceram, não
nosso Pai eterno, né? Claro, nosso Deus. Esse não nos abandona, é conosco. Antes do nosso Pai nos conhecer, Deus já nos conhecia. Amém? Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Mas, irmãos, nós temos que aprender a administrar o tempo. Administra bem o seu tempo. Hoje não é domingo, você veio, glória a Deus, você veio primeiro buscar o Senhor, mas aproveita a sua família. Ah, mas a minha família está longe, mas manda uma mensagem, ore por eles, abençoe a vida deles, agradeça a Deus por você ter família, porque o tempo não vai parar pelas coisas que nos acontecem, não, irmãos. Tem coisa boa que acontece na nossa vida que a gente gostaria que acontecesse todo dia, não é? É ou não é? Tem coisa que não, amanhã podia ser assim também, depois, mas não é assim. Então tem coisas que vão acontecer na nossa vida que às vezes vai causar uma tristeza, que vai causar uma saudade, que vai causar uma dor, mas a vida não vai parar, o relógio da vida não vai parar por causa da nossa dor, por causa ou da nossa alegria também, não vai parar. Então nós temos que aprender a viver e a ser grato a Deus pelo tempo e saber que Deus deu 24 horas para todos, seja pobre ou rico, 24 horas por dia. E essa administração do tempo é toda nossa. Ela não é responsabilidade de Deus, é nossa. Fala assim, a responsabilidade de administrar o tempo é minha. É nossa responsabilidade. Então, por que eu estou falando isso sobre a questão do tempo? A gente começar a pensar. Porque nós precisamos criar boas memórias no coração da nossa família. Você pode ser uma pessoa que seja lembrada só por um tempo, dependendo do que você fizer. Mas você pode se tornar uma pessoa inesquecível na vida da sua família. Você pode se tornar uma pessoa inesquecível na vida de outras pessoas também. Nós que temos que saber que memória que a gente quer criar. Agora, você quer criar uma memória de alguém que nunca ligou para a família, que não estava nem aí para a família, que nunca procurou ninguém. Que memória que você quer deixar nessa terra? Porque nós não vamos deixar isso. Porque a coisa material já não é nossa mesmo, né? Isso aí já vai ficar por aí mesmo, ninguém vai levar nada. Isso aí a gente não precisa nem preocupar com isso. Porque às vezes a pessoa até briga por questão material. Isso aí, perda de tempo. Vai ficar aqui de qualquer jeito mesmo. Não adianta brigar. Não adianta. E riqueza não segura ninguém aqui nessa terra. Não segura mesmo. Não segura. Então, nós temos que pensar isso. Pensa nisso. Como você quer ser lembrado no coração dos seus familiares? Não é só depois que partir, não, agora. Que lembrança será? Quando os nossos familiares lembram do nosso nome, o que será que passa na cabeça deles, né? Então, hoje, vamos pensar a respeito disso. E nós vamos ver aqui um caso na Bíblia de uma pessoa, irmãos, que ele estava administrando o tempo dele da melhor forma. Da melhor forma, naquele momento. É isso que a gente tem que entender. Tem muitas pessoas, às vezes, que tiveram que se manter um pouco, se mantiveram ausentes, às vezes, na criação dos filhos, na vida dos filhos, às vezes não deu para acompanhar bem os filhos crescendo, por coisa que aconteceu naquele tempo, naquele momento. Às vezes não tinha muito juízo na época, às vezes as escolhas que faziam era outra, às vezes é porque questão de trabalho mesmo, tinha que trabalhar, tinha que deixar os filhos com alguém para cuidar, ou às vezes o filho mais velho cuidava dos outros. Isso são realidades, cada um teve uma vivência. Tem pessoas que tiveram pais presentes, tem outros que não tiveram pais presentes, cada um tem uma história. Só que nós temos que hoje decidir o que nós queremos fazer com o nosso tempo. Amém? O que nós queremos fazer? A Bíblia diz, Juízes, capítulo 6, versículo 1, fala assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por quanto tempo? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiu os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles, subiram. E punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem o quê? Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a ele, nem os seus camelos, e entraram na terra para fazer o quê? Entraram, né? Assim Israel empobreceu o quê? Pela presença de quem? Então os filhos de Israel fizeram o quê? Então, irmãos,
mal, não. Deus é bom, maravilhoso, misericordioso, porque o povo estava em pecado. O povo estava em idolatria. Então, com isso, irmãos, como que Deus é santo? Não tem como Deus habitar, não tem como Deus permanecer onde o pecado está. Por isso que Jesus ele morreu na cruz para nos libertar do pecado. E se a gente decidir permanecer no pecado, nós estamos correndo um risco. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, se eu decido permanecer no pecado, eu estou correndo risco. Eu estou assumindo aquele risco. Então, o povo assumiu, porque eles estavam na idolatria e com isso os medianitas, irmãos, iam destruir tudo. Esperavam plantar. Olha só, para você ver como o inimigo não tem dom. Esperavam eles terem o trabalho de plantar, de criar as ovelhas, de fazer tudo e depois ia e destruía. O pecado, irmão, só traz prejuízo. Só. Seja na saúde, seja na família, o pecado sempre vai trazer prejuízo. Sempre. E trouxe para o povo. Não prosperava. Muito pelo contrário, fez o povo o quê? Empobrecer. Porque o povo não trabalhava? Não, o povo trabalhava. O povo plantava. Ah, porque aquele lugar era ruim, porque as ovelhas não cresciam? Não, crescia. Dava tudo, as coisas produzia. Mas o pecado, a idolatria, fez o povo de Deus empobrecer. Então nós temos que despertar. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu trabalho tanto, eu sou tão isso, tão aquilo outro. Mas tem que ver. Será que não tem algo que está desagradando a Deus, está fazendo você empobrecer, o seu relacionamento empobrecer, a sua saúde se perder? É isso que nós temos que pensar. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 6, que o povo clamou. E Deus é misericordioso, Deus ouve. Os irmãos aqui do coral louvaram esse último louvor, que chama Yahvé, e fala, se clamarmos, Deus se manifestará. Mas tem que clamar, amém? Não adianta só ficar chorando e não clamar. Não adianta só falar, Deus, minha vida está piorando, meu Deus, parece que minha cabeça vai enlouquecer. Só falar isso, é clamar o Senhor mesmo, é entrar na presença de Deus. Porque às vezes a pessoa confunde clamor com murmuração. Não, clamor é diferente. Clamor, primeira coisa, a gente tem que reconhecer quem Ele é. Amém? Aí você clama. Você vai clamar por socorro para alguém que está com menos força do que você? Não tem como. Então, primeiro a gente clama ao Senhor porque a gente reconhece que Ele tem a força que a gente precisa. Versículo de número 7 diz, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa do quê? Vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos ler o restante juntos? Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido o quê? A minha voz. Então, irmãos, é aquele caso. Deus, Ele avisa. Não tem como falar que não avisou. Deus avisa, irmãos. Se a gente ouvir a palavra, os nossos pés não precisam cair na destruição. Se a gente der ouvido, a Bíblia diz, aquele que despreza a palavra perecerá. Se Deus falar com você e você não quiser ouvir, pode preparar que vai perecer. Isso é fato, irmãos. Em toda a história da Bíblia a gente vê isso. Todas as vezes que o povo não ouvia a Deus, passava um tempo, o povo estava perdendo, o povo estava morrendo, algo de ruim acontecia. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, guardar a palavra. E ainda a palavra do Senhor fala, no versículo 10, o povo ouviu Deus? O povo ouviu, irmãos, a Deus? Olha o versículo aí, 10. Ouviu ou não? O povo não ouviu a voz de Deus. Então nós temos, irmãos, que parar e pensar, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo a minha voz, estou fazendo o que eu quero da minha vida, eu estou fazendo o que eu quero do meu tempo, eu estou fazendo o que eu quero da minha família, não estou nem aí para eles, deixa eles para lá, cada um que se vira. O que nós estamos fazendo? O povo, Deus falando e o povo não ouvindo, aí depois que sofreu, não está aguentando mais aquele sofrimento, aí clamaram, mas o Senhor não deixou de lembrá-los daquilo que o Senhor já havia falado. Então, nós temos que parar e dar atenção àquilo que Deus tem falado. Versículo 11.
Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Para o quê? Então, esse versículo que eu quero que você preste bastante atenção. Que enquanto uns estavam, com certeza, estavam chorando, desesperados, outros não queriam nem plantar, outros estavam escondidos, cada um estava fazendo aquilo que achava correto. E Gideão estava o quê? Trabalhando. Então, nós temos situações iguais a que você passa, muitas pessoas também passam. E passam situações até piores do que a sua. Porque às vezes você pensa, mas só eu sou, por que isso vai acontecer comigo? Deus, porque, Jesus, e fica naquela reclamação. Tem pessoas em situação muito pior do que a sua. Muito, muito pior do que a sua. Às vezes você acha que alguém é ruim para você. Tem gente que sofre muito mais. Muito mais. Às vezes você fala assim, mas que eu não tenho sossego. Aí você conseguiu vir na casa de Deus, diga glória a Deus. Tem pessoa que nem consegue. Então nós temos que parar e ver o que a gente está fazendo. Quando um está reclamando, escondido, desanimado, eu vou plantar para quê? Daqui a pouco eles vêm e destruir. Tem gente que fala isso. Não vou nem perdoar. Porque eu vou perdoar para a pessoa fazer de novo, sei o problema é dela. Se ela fizer de novo aí, a Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. A sua parte você faz. Amém? Perdoa. Mas porque a pessoa da minha família não liga para mim. Mas do que depender de você, ligue para eles. Faça a sua parte. Gideão estava fazendo a parte o quê? Dele. Não ficou ouvindo reclamação dos outros. Com certeza, e a Bíblia diz, estava malhando trigo no lagar. Irmãos, num lugar até improvável, num lugar que nem seria o mais adequado para ele fazer aquilo, mas ele estava fazendo. Às vezes tem coisas que você tem que fazer e você não pode preocupar tanto com a opinião dos outros. Tem coisas que você tem que fazer, faça. Esperando a opinião dos outros, não fica achando, esperando achar o que os outros, não fica esperando, né? Alguém falar o que vai achar, se está bom, se não está bom, se tem que fazer, se não tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer, faça. Amém? Sem esperar. Não espera não, por que você fica esperando? Não fica esperando não. E Gideão não ficou esperando, ele colocou a mão lá no arado e fez, não era no arado, né? Modo de dizer. Ele trabalhou. Não importava se amanhã ou depois o midianita ele ia esconder, né? Claro, ele ia deixar, ele ia esconder. Mas se amanhã ou não os midianitas achassem, pelo menos ele trabalhou, pelo menos ele fez. Então tem coisas que a gente tem que fazer. Não adianta a gente arrumar uma desculpa, não vou perdoar, como eu disse aqui, né? Agora há pouco. Não vou perdoar porque a pessoa vai fazer de novo se não fizer. Ou se às vezes for a última oportunidade que você tiver de falar com a pessoa. Aí você não vai fazer porque você pensou, mas eu pensei, tem muita gente que pensou muita coisa e por isso perdeu também muita coisa. Então, às vezes perdeu até tempo, né, que é o mais importante. Perdeu porque ficou pensando muita coisa. Não, coloca a mão na arada, faz o que tem que fazer, ora, busca a Deus pela sua família, santifica a sua família. Mas se eu ficar buscando pela minha família e a pessoa não converter, e a pessoa não mudar de vida, não tem que pensar isso. A Bíblia diz assim, olha, que nós temos que remir o tempo. Nós temos que aproveitar o dia que se chama o quê? Hoje. É isso. Não adianta sofrer com o amanhã, com daqui 10 anos, com o ano que vem. E o ano que vem é o ano que vem. O amanhã é o amanhã. Tem que viver o hoje. Tem que ser grato hoje. Tem que abençoar, abraçar, amar, demonstrar que ama. Porque não adianta também, você sabe que eu te amo. Que sabe? Nem sempre sabe, não. Sabe? Não, mas eu tenho vergonha de demonstrar. Aprende, porque a Bíblia fala que Deus, Ele nos ensina. Amém? Ele nos ensina. Deus não... Já pensou se Deus pensasse como nós, né? Vou fazer nada pela humanidade não, porque eles já sabem que eu os amo, né? Não, a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que Ele enviou. Ele demonstrou o amor. Tem que demonstrar o amor, é algo demonstrável. Às vezes você perde a oportunidade de demonstrar o amor. Não perca a oportunidade. Gideão não perdeu a oportunidade de demonstrar aquilo que ele sabia fazer, trabalhar. Ele não perdeu aquela oportunidade. Mas tem gente que já perdeu a vontade das coisas simples, das coisas que gostava de fazer. Agora perdi o sentido da vida, não tenho vontade de fazer isso, não quero fazer essa comida, porque essa comida
quero arrumar casa, não quero passar perto daquela porta, não quero fazer isso, não quero fazer... Irmãos, nós temos que aproveitar o tempo que se chama hoje. E a Bíblia diz assim, olha, quero trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Nós temos que trazer à memória que pode me dar, mas isso vai me dar tristeza. Aí tem que fazer como a palavra do Senhor fala. A gente tem que, na presença do Senhor, até a tristeza faz o quê? Salta de alegria. É uma decisão nossa. Nós temos que direcionar os nossos pensamentos, nós temos que direcionar o nosso tempo para aquilo que vai ter o quê? Proveito. Você ficar sofrendo porque alguém te ofendeu 10 anos atrás, que a pessoa fez uma maldade com você, às vezes tem mágoa até do pai, enfim, você ficar sofrendo com isso vai fazer você perder o seu tempo agora, só faz isso, não faz mais nada. Você não dá para voltar para consertar o passado, não dá para você também adiantar o futuro, a única coisa que a gente tem é o hoje. Não dá para mexer no antes, nem ou agora, ou amanhã, né? Pode ser mudado pela nossa atitude hoje, isso sim, sem dúvida, né? Mas não adianta a gente sofrer. Versículo 13. Mas Gideão, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe apareceu, lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e não deu na mão dos o quê? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Fala assim: porquanto Deus será comigo. Amém? Deus será, não, Ele é. Fala assim: Ele é comigo. E será conosco nas batalhas. E ainda diz assim: tu ferirás os midianitas como se fosse um quê? Diga glória a Deus. Olha como que Deus é maravilhoso. E aí, versículo de número 17: e ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus ouviu o clamor do povo e Deus procurou alguém que estivesse tendo uma atitude diferente para manifestar o poder dele. Tem que ter uma atitude diferente. Se lá na sua casa todo mundo estiver desanimado, irmão, como é que vai acontecer uma coisa boa lá? Se lá no seu serviço ficar todo mundo reclamando, o ambiente vai ficar ruim de trabalhar, vai ficar pesado, daqui a pouco ninguém quer ficar lá. Aí todo mundo vai ficando desanimado, um vai contaminando o outro, porque a Bíblia diz que as más conversações fazem o quê? Como os bons costumes. Se todo mundo começar a falar mal do bairro, da rua, dos vizinhos, daqui a pouco ninguém vai querer, vai virar um bairro fantasma, ninguém vai querer ficar lá, vai ter só uma lembrança daquele lugar. Não, nós temos que estar fazendo, mesmo que as circunstâncias sejam parecidas naquele momento, porque todo mundo estava ali sujeito aos ataques dos midianitas. Mas a atitude de Gideão foi diferente, a sua atitude precisa ser diferente. Fala assim: a minha atitude precisa ser diferente. A Bíblia não diz que tem diferença quem serve a Deus e quem não serve? Então tem que ter diferença na sua vida. Não tem que ficar olhando para fulano. Fulano, olha só, mesmo, aconteceu isso com ele, com ela, foi no médico, o médico falou que está com isso, não é que a pessoa está ficando desse jeito, está ficando igual fulano. E você vai ficar o quê? Olhando a pessoa? Não, você tem que ter atitude diferente, você tem que despertar. Ore pela pessoa, incentiva, levanta a pessoa, faz alguma coisa diferente. Amém? Porque se você ficar olhando, daqui a pouco você começa a sentir o que a pessoa está sentindo, você começa a ter a tristeza que a pessoa tem. Não, você tem que ter atitude diferente. Seu posicionamento tem que ser diferente. E o de Gideão era diferente. E Deus falou com ele: eu vou ser com você. Porque ele começou a reclamar, né? A relatar a situação dele. Mas eu sou pobre, minha família. Quer dizer, ele não tinha nome de guerreiro.
familiar favorável para ter uma grande vitória. Tem coisas que a gente não tem histórico, não. Às vezes a sua família não tem histórico de quem conseguiu comprar, sei lá, um carro, uma casa, não tem histórico de alguém que conseguiu ser curado, né, da doença que você foi curado. Tem várias coisas que podem ser para você hoje, que pode parecer para você improvável. Mas quando o poder de Deus opera, o sobrenatural acontece. Amém? Deus usa os improváveis. Deus quer fazer coisa grande e pode usar você para isso, para ter um nome reconhecido até na história. Não só da sua família, mas na história da nação, na história do mundo. Deus pode usar você para isso. Amém? Amém. Você crê? Amém. Irmãos, Deus pode fazer. Você não precisa ter uma história, não, porque eu não tenho ninguém, não tem, como se diz, um padrinho, né? Lá na tal empresa. Eu não tenho um suporte financeiro para eu poder conseguir, sei lá, uma boa entrada para comprar uma casa, para fazer isso. Irmãos, Deus falou para Gideão: eu serei contigo. Amém? A presença de Deus é o que nós precisamos. Porque se nós formos fiéis a Deus, Deus abre porta. Se a gente for fiel a Deus, Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existisse. Algo perfeito para nós. Algo preparado para nós, na nossa medida. Deus prepara, Ele chama a existência. Mas nós temos que crer nisso. E nós temos que ter ousadia para fazer, mesmo quando o inimigo está atacando. Porque Gideão, vou fazer isso aqui, que agora os inimigos deu sossego. Deram sossego nada. O inimigo nunca vai dar sossego. Não sei quando Jesus voltar, né? Enfim, acabar tudo. Mas quando a gente viver nessa terra, o inimigo vai dar sossego. Não adianta ele ficar esperando. Vou esperar ter um dia mais tranquilo, vou esperar isso, esperar aquilo outro. Você vai esperando tanta coisa, o tempo vai passando. Não tem que esperar. A vida acontece, ela não espera. A vida está acontecendo, não vai esperar. Outra coisa é nós que temos que estar em movimento. Nós somos criados para ficar em movimento. Tem que estar em movimento. E aí, irmãos, olha que lindo, versículo 18, né? Que o Gideão, ele ofereceu uma oferta. Olha só a gratidão, irmãos. A gratidão é algo maravilhoso. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem gratos. Ensina a agradecer. E ensinar até a nossa família, mesmo os maiores também, né? Tem que ensinar a agradecer, mas tudo mais educado, tudo ingrato. Não agradece por nada. Nós aprendemos por exemplo, mesmo que já sejamos grandes. Mas o exemplo fala muito mais do que falazado na cabeça de qualquer pessoa. É exemplo. Porque se alguém faz uma coisa para você e você não tem costume de agradecer, como que você está esperando que alguém te agradeça? Aquilo que a gente plantar, a gente vai o quê? Colher. Então, gratidão é algo que é ensinável. A gente ensina essa pessoa a ser grata. Não é cobrando gratidão. Fiz por você nem agradeceu. Não, é demonstrando. Demonstre gratidão. Conseguiu algo lá na sua casa? Agradeça ao Senhor. Alguém falou, você fez alguma coisa. Olha, você está bonito, você está bonita. Agradeça, seja grato. Amém? E reconheça, é Deus na minha vida, é a bondade de Deus. Seja grato, a gratidão move o coração de Deus. Nós ofertamos na casa de Deus, porque Deus precisa do dinheiro? Não. Por que nós devolvemos o dízimo na casa do Senhor? A questão de o dízimo, o devorador vai entrar. Irmão, você teme mais o devorador do que a Deus? Não, você tem que ter temor a Deus. O nosso temor, não posso fazer uma coisa com medo do castigo, eu tenho que fazer porque é agradável a Deus. Amém? É por isso. Então, isso agrada o coração de Deus. Versículo 19, e entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos, asmos de um éfaro de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne, os bolos asmos e põe-no sobre a penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor fez o quê?
Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e lhe disse: Ah, Senhor Jeová, que eu vi um anjo do Senhor face a face. Ele ficou com medo. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. E tem gente que está assim: Ah, não, agora que eu tenho isso, tenho aquilo outro, agora eu vou morrer. Gente assim, agora que eu realizei o meu sonho, agora eu já posso morrer. Tem gente que fala assim, não fala? Já realizei meu sonho, já vi isso acontecer, agora pronto, agora já posso morrer. Não, irmãos, Deus abençoou Gideão para ele viver. E ele pensou: viu hoje pronto, agora eu vou morrer. Deus tinha propósito para ele. Deus tem propósito para a sua vida também. Não tem que ficar pensando em morrer. Tem que ficar pensando: agora eu acho que o meu dia já está chegando. Não. Tem que viver aquilo que Deus tem para você. A hora que ele chegar, que Deus nos chamar, a gente não precisa se preocupar. Tem que estar preparado, né? Para poder encontrarmos com Deus. Versículo de número 23. Nós já lemos 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até os dias de hoje está em Ofra dos Abiseritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de quem? Que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar ao cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares aonde? Do bosque. Então, irmãos, nós não vamos ler toda a história aqui do Gideão, mas o que eu quero chamar a nossa atenção aqui nessa manhã também, que Deus já tinha falado com o Gideão, que Deus era com ele, Deus ia dar vitória e deu vitória a Gideão, né? Mas quantas pessoas que lutaram com Gideão? Gideão e quantos valentes, irmãos? Isso, Gideão e 300 valentes. Deus deu vitória. Primeiro ele conseguiu juntar muito, né? E aí Deus foi passando a peneira, né? E foi ficando quem tinha que ficar. E às vezes até nas amizades acontece isso. Às vezes você fala: tem pessoas que sumiram. Deus sabe por quê, né? Sumiram da sua convivência. Deus é que sabe. Então, aí a palavra do Senhor fala, irmãos, que Deus falou para Gideão: Gideão, derruba o altar a Baal. Deus ia dar vitória, mas antes tinha que remover o motivo daquela destruição. A Bíblia diz: maldição sem causa não se cumpre. Não adianta querer ver a manifestação do poder de Deus se não tirar o pecado. Primeiro tem que quebrar o altar a Baal. Primeiro tem que se libertar daquilo que faz o diabo achar porta para entrar para destruir. Porque senão vai reclamar: Deus me dá vitória, Deus faz aquilo, outro, faz aquilo, e não vai acontecer. Então tem que ir na causa, na raiz do problema. O Senhor manifestou o poder dele, mostrou que era com Gideão, mas falou para Gideão: Gideão, destrói o altar. E aí Gideão fez de dia? Não, ele ficou com medo da reação do povo e fez de noite. Obedeceu ao Senhor. Depois no outro dia as pessoas queriam saber quem que tinha destruído o altar a Baal, e descobriram que era ele. E aí falaram com o pai dele para tirar, para colocar Gideão para ser morto. Mas o pai dele não fez isso com ele, não. Olha para você ver. Lá no versículo de número 32. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda com ele, pois derribou o seu altar. Não, perdão, versículo 31. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contenderei vós por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Eles não aceitou de colocar Gideão para ser morto, não. Falaram para ele assim: se Baal é Deus, então que Baal mesmo se defenda. Irmãos, e a palavra do Senhor diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém? E não prevaleceu. Não prevaleceu. Quando você obedece a Deus, já vai se levantar. Como se levantaram contra Gideão. Mas ele permaneceu firme. Fez o que Deus mandou. E Deus cuidou do mais. Amém? Então, irmãos, use o seu tempo para edificar Deus. Use o seu tempo para honrar o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele honra os que honram a Ele.
e remova da sua vida o altar que está dando espaço para Satanás reinar. O altar que está dando legalidade para o diabo entrar e matar, roubar e destruir. Remova isso. Quebra isso da sua vida. Ah, mas eu já sei que eu tenho que consertar. Então conserta. Está esperando o quê? O tempo está passando. E nós não sabemos quanto tempo nós temos. Então, aproveita. Remova. É a mágoa de alguém, não gosta de fluir, remova isso. Porque se você não remover isso, isso te remove. E remove não é só da terra, não. Remove da salvação. Pede, faz perder a salvação. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar na presença do Senhor. Clamar a Deus, o povo clamou. Agora, no momento de você clamar a Deus agora, o Senhor falou para Gideão que era com ele, Deus é conosco também. Então vamos declarar em nome do Senhor Jesus, vamos declarar o poder de Deus sobre a nossa vida. Vamos declarar o poder de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família também, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos a nossa casa também adorando, servindo ao Senhor todos os dias. Feche os seus olhos, faça a sua oração, o seu concerto com Deus. Talvez você está achando que pode ver a vida do jeito que quiser, que não tem problema nenhum, ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas a coisa não funciona bem dessa forma, não. A Bíblia diz que todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, que você possa fazer isso neste momento, que você possa abrir o seu coração na presença do Senhor e deixar Deus manifestar o poder dele. Deixa o Senhor manifestar o poder dele sobre a sua vida. É o momento de você falar com ele. Fala com o Senhor: Senhor, eu confio no Senhor, eu espero, meu Deus, em Ti. Venha, Senhor, manifestar o Teu poder na minha vida, no meu coração. Vai se reconciliando com Deus, vai falando com o Senhor nessa manhã: Deus, eu preciso do Senhor, eu quero remover, Senhor, da minha vida aquilo que não Te agrada. Vai falando com o Senhor nessa manhã, fala com o Senhor neste momento: oh Deus, eu quero a Tua presença. Senhor, eu não quero ficar com o altar, meu Deus, do pecado na minha vida. Eu não quero, Senhor, ter um altar de idolatria na minha vida. Senhor, eu quero remover aquilo que não provém do Senhor. É o momento de você falar com o Senhor. Não adianta manter o pecado de estimação, porque o diabo não brinca. Se a gente der legalidade, ele entra para destruir. Ele não tem dó, ele não tem dó de nós, não tem dó da nossa família. Ele não vai se comover com nada que nós fizermos. Ele está pronto a destruir. Então ora, entra na presença do Senhor. Às vezes o pecado está consumindo a sua saúde, o pecado está consumindo às vezes a família. É o momento de você orar. Entra na presença do Senhor, se reconcilie com Ele, fala com o Senhor. Às vezes você andou assistindo coisa que nunca você deveria ter visto aquilo. Entra na presença de Deus, pede Deus perdão, fala: Senhor, me perdoa, eu não quero ficar nessa prática imoral, eu não quero ficar nesse pecado. Fala com o Senhor. Não adianta esconder, porque senão o nosso pecado Ele nos encontrará. Não adianta a gente esconder. Não tem nada escondido diante de Deus. Sua esposa pode não ver, o seu marido pode não ver, o seu pai, sua mãe, a sua pastora pode não ver, mas Deus vê. Deus vê. Então fala com o Senhor neste momento. Entre na presença do Senhor. Mas Deus, eu quero quebrar esse altar de Baal. Eu quero quebrar essa coisa de uma vez por toda. Eu quero ser como a onda do mar, que não tem estabilidade. Tem pessoas que não têm estabilidade, mas não tem porque o pecado não deixa. O pecado não deixa e quer ficar mantendo o pecado e achando que é bom. Não é. Porque o salário, o resultado daquele pecado é só destruição. Agora pode estar bom, pode estar gostoso permanecer no pecado, mas lá na frente isso pode trazer uma grande destruição. Então entra na presença do Senhor, fala para Ele mesmo com sinceridade. Fala: Senhor, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso, Senhor, de mudança. Eu preciso, Senhor, perdoar essa pessoa. Eu preciso, Jesus, de limpar o meu coração. Meu Deus, eu preciso tirar o orgulho do meu coração e reconciliar com a minha família e abençoar a minha família. Vai falando com o Senhor: Senhor, eu preciso, meu Deus amado, me levantar. Eu preciso, Senhor amado, crer na Tua palavra, parar de ficar esperando
esperando a aprovação dos outros. Eu tenho que ter a aprovação da tua palavra. Vai falando com o Senhor neste momento. Você tem que se levantar. Se levanta agora. Você não pode viver na tristeza. O coração abatido, ele faz secar até os ossos. A tristeza, ela rouba a nossa força, ela rouba a nossa saúde. Mas a Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio. Então nós temos que decidir: ou nós queremos ficar doente ou queremos ficar curado. Então, se você quer ficar curado, alegre o seu coração. Vai falando para você mesmo: a alegria do Senhor é a minha força. Vai declarando: eu não vou me esconder atrás dessa situação, eu não vou me esconder nas cavernas. Não, eu vou lutar contra os midianitas, eu vou lutar contra essa dor, eu vou lutar contra essa adversidade, eu vou lutar contra essa vontade que não é de Deus, eu vou lutar contra esse pensamento, eu vou lutar contra esse sentimento que não agrada a Deus. É o momento de você tomar a sua posição, assumir a sua posição em Cristo Jesus, porque Ele nos fez reis e sacerdote. O Senhor nos fez para estar em cima e não embaixo, para ser cabeça e não cauda. Então assuma a sua posição agora. Vai declarando, vai tomando posse e vai declarando também para o inimigo: olha, você não vai me entristecer, você não vai roubar minha paz, você não vai roubar minha alegria, você não vai roubar minha família, você não vai roubar minha saúde. Em nome de Jesus, eu não aceito você destruindo aquilo que Deus me deu. Eu não aceito, Satanás, você perturbando a minha casa, perturbando a minha vida. Pode sair com tudo que é seu. Em nome do Senhor Jesus, a minha casa é abençoada, o meu casamento é abençoado. Vai declarando em nome do Senhor Jesus. Declara: os meus filhos são abençoados, o meu corpo é abençoado. Eu não vou ficar na prática do pecado, eu não vou ficar no pensamento de coisas ruins, não. Eu quero pensamento de paz. Manda embora esses pensamentos ruins, pensamento de morte, de acidente, pensamento de tragédia. Manda isso embora em nome de Jesus. É hora de você purificar a sua mente. É hora de você falar: Senhor, eu quero pensar coisas boas, porque a tua palavra diz que o Senhor, os pensamentos do Senhor são bons. Os pensamentos do Senhor são melhores, são mais altos do que os nossos pensamentos. Coloque a mão sobre o alto da sua cabeça. Nós temos que guardar a nossa mente. Nós temos que guardar nossas emoções. Guardar em Cristo, né? Não é guardar e esconder, não. É colocar em Deus as nossas emoções, nossos sentimentos. Meu Deus, purifica a nossa mente, meu Pai. Porque a tua palavra diz: como imaginou na sua alma, como imaginou a sua alma, assim é. Meu Deus, tem pessoas que estão estudando de coisas ruins, porque no fundo a pessoa, ela imaginava que isso pudesse acontecer, e está acontecendo. Porque imaginou na alma dela, porque tinha medo de acontecer, e aconteceu. Meu Deus, nos liberta do medo, Pai. Nos liberta, Senhor, do pensamento que não te agrada. Purifica a nossa mente. Tira, meu Deus, o desânimo. Às vezes a pessoa está desanimada, Pai. Está lutando para viver, mas por dentro está desanimada. Não quer mais, não quer nem viver mais. Oh, Jesus, muda essa mente. Dá alegria da tua salvação. Dá alegria, Pai. Dá inteligência emocional, espiritual para essa pessoa. Meu Deus, dá a essa pessoa renova, rejuvenesce essa mente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda essa pessoa. Que essa pessoa, Pai, foi feita para ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, uma pessoa alegre, uma pessoa trabalhadora. Não é para poder ficar parado, desanimado, sem força, não, Pai, é para se levantar e fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Fala assim: eu assumo a minha posição de vencedor. E declara assim: a minha mente é a mente da palavra. Fala assim: eu não aceito coisas poluindo, perturbando a minha mente. Fala assim: a minha confiança, acima de tudo, está em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem que estar no Senhor. Nós vamos já aproveitar esse momento para participar da Santa Ceia. A nossa mente tem que estar renovada. A Bíblia diz que a transformação, ela acontece pela renovação da mente. Você pode mudar a sua casa do jeito que você quiser, né? Você pode ir para uma casa maior, você pode fazer o que você quiser lá. Mas se você
deixa eu explicar aqui sobre a Santa Ceia, né? É o corpo e o sangue de Cristo. Não é suco e pão, né? É o corpo e o sangue de Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que cada um tem que examinar a si mesmo. Isso não é um ritual religioso, é algo que nós fazemos por fé. A Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. Então não trata só de uma cerimônia, de um ato religioso, não. É um ato de fé. Amém? Então nós cremos que Jesus derramou o sangue dele na cruz por nós. O sangue representa a remissão dos pecados. O pão representa o corpo de Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que ninguém deve comer ou beber para a própria condenação. Então tem que discernir, nós temos que ter comunhão com Deus na presença do Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Não adianta você participar da Santa Ceia, sair daqui e beber, prostituir, fazer coisas erradas que não vai agradar o coração de Deus. Não é só a questão do batismo, que às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou batizado, eu não vou participar da Santa Ceia, porque... Não, além disso, você pode ser até batizado, mas se você decidir viver em pecado, então, irmãos, tem que ter consciência, o corpo, o sangue de Cristo. Nós temos que, às vezes, o participar indignamente é mais do que essa questão, que eu acabei de falar, do batismo, outra coisa. A pessoa, por exemplo, ela vai participar da Santa Ceia, mas está com raiva de alguém. Eu creio que não está, não, nós já oramos, amém? Né? Mas às vezes a pessoa vem para a igreja e participa da Santa Ceia com raiva dos outros, participou indignamente, não. É o corpo e o sangue de Cristo. Então a gente tem que examinar, porque às vezes a pessoa fica olhando a vida dos outros, né? Fulano participou da Santa Ceia, não, você tem que examinar você. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes, quantas vezes a pessoa já participou da Santa Ceia com raiva dos outros, participou do pecado? Né? Então, deixa eu fazer aqui uma oração, Pai. Apresentamos diante do Senhor, aqui, Pai, diante do altar do Senhor, a Santa Ceia. Meu Deus, eu peço que esse pão se transforme no teu corpo, o suco se transforme no teu sangue, que nós queremos, Pai, participar com consciência. Que a tua palavra diz que é o culto racional, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo. E nós estamos fazendo aqui um dia, Pai, que a Santa Ceia é um dia de trazer a memória que o Senhor fez por nós, o sacrifício lá na cruz. E não queremos participar depois para a nossa própria condenação. Meu Deus, nos limpa, nos purifica. E essa pessoa, Pai, que decidiu mesmo realmente largar o pecado, Pai, se endireitar, a pessoa está apta a participar, está abençoada, pode participar. Agora, Pai, se essa pessoa já até batizou, mas está vivendo pecado, não quer se consertar, Pai, aí, que o teu Espírito Santo convença, Pai, essa pessoa do que ela tem que fazer, Pai, porque não é questão só de participar da Santa Ceia. De que adianta a gente deixar também, às vezes a pessoa fala, não, só não vou participar da Santa Ceia. Pois é, mas o pecado que te impede de participar da Santa Ceia, ele não te impede só de participar da Santa Ceia, não, te impede de entrar no reino de Deus. Ele te impede de ser salvo. Isso que é o pior de tudo. Meu Deus, que o Senhor nos liberte, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode você participar você. Em nome do Senhor Jesus. Vencerá o Mestre, chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá, vencerá, vencerá. Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Oh Jesus, nós te louvamos. Oh, como o Senhor é maravilhoso. Está agradecendo, apenas agradeça a Deus. Que bom, que maravilhoso é nós termos um Deus que nos ensina, que nos mostra onde está o nosso pecado,
Que bom é ter um Deus que nos ama, que nos abençoa, que nos dá chance de consertar, que nos dá chance de viver dias melhores, que nos dá chance de nos alegrar. Aleluia, santo, santo, santo. Vai agradecendo a Ele. Deus é tão maravilhoso. Quantas vitórias o Senhor tem te concedido, quantas coisas maravilhosas Deus tem feito na sua vida. Agradeça, agradeça a Ele. Fala: obrigada, Jesus, obrigada. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é digno. Ore, canta, lavassurianda, lavas. Oh, santo, santo, maravilhoso, digno de honra, digno de glória. Não há outro como o Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é maravilhoso. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Declare com alegria: seu nome é Jesus. Seu nome é. Seu nome é Jesus. Seu nome é. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Eu amo, sim. Oh, quanto eu adoro. Oh, quanto eu adoro. A Ele eu me rendo. A Ele eu me rendo. Vai declarando a Ele o seu nome. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Eu amo, sim. Declare novamente: ó, quanto eu o adoro. Ó, quanto eu adoro. Isso, erga a sua voz e declare: a Ele eu me rendo. A Ele. Qual é o nome dele? Declare com bastante alegria. Seu nome é Jesus. Declare: eu amo. Eu amo, sim. Declare: seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Declare: eu amo. Eu amo, sim. Oh, aleluia. Santo, santo, maravilhoso. Nós te amamos, ó Deus. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, nós te adoramos. O Senhor é santo, o Senhor é lindo. Obrigado. O Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos tirou da terra, da casa da servidão, e o Senhor nos deu, Pai, lugar na mesa. O Senhor nos deu lugar, Senhor, na tua presença. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, santo, maravilhoso. Obrigada, Jesus, obrigada. Oh, Senhor, é só a tua graça que nos mantém, é só o teu amor que nos sustenta de pé, Pai. Tu és maravilhoso, tu és santo, santo, santo. Oh, Jesus, maravilhoso. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus, na noite que foi caído, ele tomou o pão. E ele, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comer, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de ti. Fala assim: Senhor Jesus, este representa teu corpo, que foi ferido por mim. Fala: Senhor, diante da igreja e diante do Senhor, eu reconheço o sacrifício que foi feito por mim, pela minha salvação. Pode comer em nome de Jesus. A palavra do
Senhor também nos ensina que Jesus, Ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós estamos fazendo memória dele, daquele que a palavra do Senhor diz em Atos 4,12, que em nenhum outro nome há salvação. Não adianta chamar outros nomes, não. O único nome que salva é o nome de Jesus. Só Ele é capaz de nos salvar. Então fala: Senhor Jesus, diante de Deus e da igreja, eu reconheço que o Senhor pagou um alto preço pela minha salvação, e eu faço memória do Senhor. Pode tomar em nome de Jesus. Agora vai agradecendo a Deus. Agradeça a Ele. Fala: obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por me salvar. Agradeça a Ele. Jesus, obrigado. O Senhor é Deus de grandes obras, e aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Aleluias. Oh Senhor, e assim como nós estamos aqui na tua casa, nós queremos ver toda a nossa família também, Pai, servindo ao Senhor, adorando, ceando na mesa com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, acrescenta, Senhor, o teu povo, aqueles que necessitam de ser salvos. Acrescenta, meu Pai, a essa pessoa que talvez hoje ela está aqui sozinha. Acrescenta a essa pessoa mais familiares, Pai, para poder servir ao Senhor, para estar junto dessa pessoa, adorando e louvando o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. O Senhor é maravilhoso. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar com alegria no seu coração. Deus é maravilhoso.